Você está ouvindo 18 horas. Olha, menos de 24 horas depois do governador Wilson Lima afirmar em Brasília que o abastecimento de oxigênio no Amazonas estava sob controle, as mortes de pacientes por falta de oxigênio medicinal continuam acontecendo na capital e se multiplicando no interior do estado. Somente hoje, pela manhã, 7 pacientes internados no Hospital Regional de Coari morreram por falta de oxigênio. É uma situação extrema que estamos passando aqui no estado. A situação chegou ao ponto de um rapaz lá de Coari, ele teve que escolher entre a mãe e o avô quem deveria continuar vivo, né? Porque só tinha um cilindro de oxigênio. Olha que situação horrível, que angústia, que momento horroroso, desprezível, deprimente que estamos passando aqui no estado. É a terrível história da escolha de Sofia, né? Aquele romance em que a pessoa tem que escolher entre duas opções que é impossível de você apontar uma como a mais importante. Coari não é um caso isolado. Vários municípios estão relatando que estão sem oxigênio para garantir a vida dos pacientes. E os prefeitos estão pedindo socorro porque o governo do estado não consegue abastecer os municípios e chega até a confiscar, em detalhe, confisca aqui em Manaus carregamentos de cilindros de oxigênio comprados pelas prefeituras do interior. A repórter Júlia Gomes está acompanhando essa crise no abastecimento de oxigênio nos hospitais do estado e traz mais informações. Hoje nós conseguimos equilibrar a nossa rede com a distribuição do oxigênio. Hoje foi um dia em que a gente deu uma atenção especial para o interior, levando em consideração a nossa logística. A declaração do governador Wilson Lima caiu por terra diante da realidade. A crise da falta de oxigênio nos hospitais continua fazendo vítimas na capital e principalmente no interior do estado, pois em menos de 24 horas após o governador do Amazonas se reunir com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em Brasília e dizer que a crise da falta de oxigênio foi equilibrada, 7 pessoas morreram no município de Coari, justamente pela falta de oxigênio no hospital da cidade. Nas redes sociais, um morador de Coari disse que uma família que estava com 2 parentes internados no hospital teve que escolher quem iria sobreviver, pois só tinha um cilindro disponível. Segundo a Prefeitura de Coari, representantes da Secretaria Municipal e do Hospital Regional estiveram em contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas, informando sobre a situação, que confirmou o envio de 40 cilindros de oxigênio para a cidade. O insumo, porém, estava previsto para chegar por volta das 6 da tarde de ontem, no aeroporto do município. Mas o voo passou direto para o município de Tefé, ficando impossibilitado de retornar a Coari, uma vez que o município não opera voos noturnos. Os cilindros só chegaram às 7 horas da manhã desta terça-feira, mas o Hospital Regional de Coari só tinha oxigênio até às 6 horas da manhã. A prefeitura do município, por meio de nota, diz que repudia e manifesta todo o seu desagrado com a forma irresponsável que a Secretaria de Saúde do Amazonas está lidando com a saúde do interior. A nota afirma ainda que desde a semana passada, em torno de 200 cilindros do Hospital de Coari estão retidos pelo patrimônio da Secretaria de Estado da Saúde. A maioria aguardando o abastecimento, enquanto que a outra parte foi distribuída para as unidades de saúde da capital. Na manhã de hoje, o presidente da Associação dos Municípios do Amazonas, Jair Souto, que é prefeito do município de Manaquiri, esteve na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas para pedir aos parlamentares que possam intervir junto ao governo do estado na situação dos municípios do interior com relação ao desabastecimento de oxigênio, que, segundo ele, não foi informado a situação aos prefeitos e que muitos tiveram cilindros de oxigênio retidos na capital. Se de fato que nós iríamos ter a certeza de que ia faltar oxigênio, isso não foi informado aos prefeitos e aos secretários de saúde do interior do estado do Amazonas. De fato, senhores deputados, isso foi o que mais nos prejudicou. Por quê? Porque vendo os prefeitos
Nessa angústia de falta de oxigênio, todos nós fomos em busca de adquirir o oxigênio. Pasmem, senhores, prefeitos foram retidos com oxigênios que tinham comprados a partir da Polícia Militar, com orientação do seu comando, ou seja, do governador, a mim parece. E isso causando grande transtorno e uma confusão generalizada, porque uma bala, ou seja, um cilindro de oxigênio, era a última coisa que se queria para salvar uma vida. E essa desorganização, desestruturação da saúde no interior do estado do Amazonas é que nos traz tanta angústia e tanto desespero no que nós estamos vivendo hoje. Outras cidades do interior do Amazonas, como Parintins, Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba, estão operando no limite os estoques de oxigênio nos hospitais. Situação que não é diferente na capital, que, de acordo com Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, diz que o abastecimento nos hospitais de Manaus ainda é bastante irregular. A situação do oxigênio continua bastante irregular, né? Por mais que o governo anuncia que está providenciando a suplementação de oxigênio através, nesse momento, principalmente das aeronaves da Força Aérea, mas o que a gente tem observado desde a quinta-feira passada, quando iniciou a crise, é que o quantitativo que chega não é suficiente para abastecer todo mundo. Então, abastece aqueles que zeraram ou que estão no limite, e aí algumas horas depois, outras unidades já identificam a falta do produto, no caso, o oxigênio. Júlia Gomes para o 18 horas.